Você já sentiu aquele desejo ardente por algo? Aquela vontade silenciosa, quase insuportável, que parece brotar das profundezas do seu ser. E se eu te dissesse que esse desejo, essa força que te consome por dentro, pode ser a chave para despertar um poder que você ainda nem sabe que possui? Carl Jung, o mestre da psique humana, acreditava que todo desejo verdadeiro é um símbolo, um chamado do inconsciente para a transformação do ser. O que você quer não é apenas um capricho ou uma meta. É a voz do seu self tentando emergir, romper as barreiras da superficialidade e guiar você para algo muito maior. Mas atenção, esse poder não é dado. Ele é conquistado, e apenas aqueles que compreendem a linguagem oculta da alma são capazes de transformá-lo em ação, autoridade e destino. Muitas pessoas passam a vida inteira lutando contra os próprios desejos, tentando reprimi-los, sufocá-los ou moldá-los para caber em padrões impostos. E nesse processo, perdem o contato com a parte mais essencial de si mesmas. Jung ensinava que, quando um desejo é negado, ele não desaparece. Ele apodrece dentro de nós, transformando-se em angústia, ansiedade, frustração e até autossabotagem. Você já percebeu como há algo dentro de você que insiste em reaparecer, por mais que tente ignorar? Esse algo não é fraqueza, é uma semente. E como toda semente, ela contém um potencial explosivo, se for cultivada da maneira certa. O problema é que ninguém nos ensinou a fazer isso, até agora. Imagine por um instante que seu desejo mais profundo não é um obstáculo, mas um mapa. Um mapa para um poder que dorme dentro de você, esperando apenas o momento certo para despertar. Mas esse caminho não está nos livros comuns, nem nos conselhos vazios sobre seguir seu coração. Ele está escondido nos símbolos, nos arquétipos e nas sombras que Jung passou a vida estudando. Ao compreender essas camadas invisíveis, você não apenas entende seu desejo, você o doma. E quando você aprende a domar seu desejo, você o transforma em foco, em disciplina, em influência, em poder. Um poder que não vem de fora, um poder que nasce da sua própria essência. Este vídeo não é mais um conteúdo motivacional barato. É um chamado, um convite para mergulhar nas profundezas da sua psique e descobrir como usar sua própria força interna para redesenhar sua realidade. Porque enquanto muitos ainda vivem presos ao medo de seus desejos, você está prestes a entender como fazer deles uma arma. Não uma arma contra os outros, mas contra a sua própria estagnação, contra a mediocridade, contra a sensação de estar desperdiçando o tempo e a vida. O que Jung revelou ao mundo é que o desejo pode ser alquimia, e quando você entende isso, começa a perceber que nunca foi sobre desejar menos, e sim sobre desejar com propósito. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir como transformar o desejo em poder verdadeiro. Não um poder de aparência, mas aquele que transforma o olhar, muda a postura e cria uma presença tão forte que ninguém consegue ignorar. Vamos atravessar os corredores da mente inconsciente, decodificar os sinais que sua alma está tentando te enviar e ativar aquilo que Jung chamava de processo de individuação. Um processo que não te torna outra pessoa, mas te revela quem você sempre foi. Então, respire fundo, concentre-se, porque a jornada para o seu poder começa agora. Para Carl Jung, o desejo nunca foi algo superficial. Ele acreditava que o desejo é a manifestação simbólica de algo muito mais profundo, a comunicação do inconsciente com a consciência. Quando você deseja algo intensamente, não está apenas sendo movido por um impulso momentâneo. Está sendo tocado por uma verdade que ainda não se revelou por completo. Esse desejo pode vir na forma de uma meta, de um sonho, de um anseio que te persegue há anos, e todos eles carregam uma mensagem. Jung chamava isso de chamado arquetípico.
uma força interior que nos empurra rumo à individuação, ou seja, ao nosso verdadeiro eu. E se você ignorar esse chamado, o resultado será sempre o mesmo: estagnação, vazio existencial e frustração crônica. Ignorar o desejo é como ignorar um alarme que toca todas as noites pedindo socorro. E ainda assim, muita gente escolhe silenciar esse alarme com distrações, vícios, hábitos que apenas anestesiam a dor, mas nunca a curam. Jung observou isso com clareza. O ser humano moderno, ao rejeitar seu mundo interior, acaba projetando, no mundo externo, tudo aquilo que não aceita em si. O desejo reprimido se transforma em obsessão pelo que o outro tem, pelo sucesso alheio, pelo reconhecimento que nunca chega. Mas não porque a pessoa seja fraca ou incapaz, e sim porque ela está desconectada do próprio centro. E quanto mais longe de si, mais fraca se sente. Por isso, Jung nos convida a fazer o oposto. Em vez de fugir do desejo, devemos enfrentá-lo. Olhar para ele de frente, sem medo do que ele vai revelar. E essa é a parte mais difícil, porque, às vezes, o que o desejo revela é o quanto estamos distantes da vida que deveríamos estar vivendo. Ele escancara nossas mentiras, nossos auto-enganos, os papéis que interpretamos para agradar aos outros. Mas é justamente nesse confronto que começa a verdadeira transformação. Não existe crescimento sem dor, e não existe poder sem autoconhecimento. Jung dizia: aquilo que você mais precisa está exatamente onde você menos quer olhar. O desejo é como uma tocha acesa em um quarto escuro. Ele não ilumina tudo de uma vez, mas mostra o caminho. E nesse caminho, você vai tropeçar em sombras, partes suas que foram rejeitadas, esquecidas ou negadas. Mas essas sombras, ao contrário do que parece, são fontes de poder adormecidas. Jung chamou isso de integração da sombra, o processo de reunir essas partes rejeitadas e transformá-las em força. O desejo, portanto, é o começo de uma jornada perigosa, sim, mas absolutamente necessária. E quem tem coragem de seguir por ela, inevitavelmente se transforma. Você não precisa mais fugir do que sente. Você não precisa mais ter medo daquilo que quer. Porque agora você entende. Seu desejo é o convite. A sua alma está tentando se comunicar. Está oferecendo uma rota de escape da superficialidade, do tédio e da vida sem sentido. E cabe a você decidir se vai continuar dormindo, ou se vai aceitar esse chamado e começar a construir o seu próprio caminho. Um caminho que ninguém pode trilhar por você, porque ele é único. Ele é seu. Para Jung, o propósito central da vida humana não é o sucesso, o dinheiro ou a aprovação dos outros, mas a individuação. E o desejo é o estopim desse processo. A individuação é o caminho que nos leva da persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo, até o self, que é a totalidade do nosso ser. Quando você sente um desejo autêntico, ele não vem da persona, ele vem do self. É a sua essência tentando romper a camada superficial da sua identidade construída. Por isso, quando você começa a escutar seus desejos mais profundos, você começa a se libertar das amarras sociais que te limitam. A jornada da individuação não é confortável, mas ela é libertadora. Imagine viver uma vida inteira para atender expectativas que nunca foram suas. E, de repente, perceber que tudo o que você sempre quis estava enterrado dentro de você, esperando por coragem para emergir. Jung nos mostra que o desejo verdadeiro não é caprichoso, ele é coerente com a sua natureza. Se você sente um chamado para criar, para liderar, para mudar sua realidade, esse impulso não é ilusão, é uma verdade psicológica. E quanto mais você resiste a essa verdade, mais conflitos internos você experimenta. O poder nasce quando você começa a viver em coerência com o seu desejo. Isso não significa fazer tudo o que tem vontade,
mas entender de onde essa vontade vem e o que ela está te dizendo. Jung propõe que todo desejo precisa ser interpretado como um sonho, um símbolo. A pergunta que você deve fazer não é "por que eu quero isso?", mas o que esse desejo representa. Às vezes, o desejo por liberdade é, na verdade, um desejo por autenticidade. O desejo por dinheiro, um desejo por reconhecimento. O desejo por aplausos, um desejo de ser visto, de ser aceito. Ao compreender isso, você deixa de se mover por impulsos cegos e passa a agir com clareza, com intenção, com propósito. Você se alinha com o seu eixo interno. E é aí que o poder surge. Não mais como imposição, mas como naturalidade. As pessoas sentem isso. Elas percebem quando alguém está em paz com seus desejos. Existe algo magnético em quem não precisa provar nada, porque já encontrou sentido no próprio caminho. E esse magnetismo é uma das formas mais puras de poder, porque ele não depende de dominação, mas de presença. Então, o que você deseja não é apenas um objetivo, é um espelho, um reflexo do que você ainda não acessou em si mesmo. E ao seguir esse desejo com inteligência e consciência, você se torna uma versão mais íntegra, mais forte e mais conectada de si mesmo. O desejo não é o fim, é o começo da sua individuação. A verdadeira transformação acontece quando o desejo deixa de ser apenas um impulso e se torna uma jornada interior. Para Carl Jung, o que nos impede de acessar nosso poder não é a ausência de desejo, mas o medo das sombras que ele revela. Toda vez que você se aproxima de um desejo autêntico, automaticamente se depara com barreiras internas, traumas não resolvidos, crenças limitantes, memórias enterradas. São os chamados complexos, núcleos de emoção e experiência que se formaram ao longo da vida e que vivem no inconsciente, sabotando silenciosamente nossas escolhas. Jung foi claro: ou você confronta essas sombras, ou será controlado por elas pelo resto da vida. Esse enfrentamento não é algo teórico, é visceral. É quando você quer crescer, mas a voz do fracasso sussurra que você não é bom o bastante. É quando você deseja liberdade, mas a culpa te amarra às expectativas dos outros. É quando você sonha com algo grande, mas o medo do julgamento te faz encolher. Jung ensinava que aquilo que negamos em nós mesmos se torna o nosso destino. Ou seja, tudo o que você reprime volta, disfarçado de fracasso, sabotagem, ansiedade e paralisia. E enquanto você não olhar de frente para essa sombra, o desejo continuará sendo apenas uma fantasia não vivida. Mas quando você encara essa sombra, sem filtros, sem justificativas, sem fugir, algo mágico acontece. Você começa a integrar. Começa a aceitar que não é perfeito, que tem medos, que já falhou, que carrega dores, e ainda assim é digno de avançar. Jung chamou esse processo de integração da sombra. É como recuperar fragmentos do seu próprio ser que estavam exilados no inconsciente. E ao fazer isso, você deixa de ser refém de impulsos inconscientes e passa a agir com autonomia. Você não se livra da sombra. Você aprende a usá-la como fonte de energia. Imagine o poder de alguém que conhece suas fraquezas, mas não se define por elas. Alguém que sabe de onde vem o seu desejo, que entende o que ele exige e que está disposto a passar pelo fogo para conquistá-lo. Esse é o arquétipo do herói na visão de Jung. Aquele que desce às profundezas da própria alma, enfrenta os monstros internos e retorna com um tesouro, não externo, mas interno. Um novo nível de consciência. Um novo nível de força. É assim que o desejo se transforma em poder. Quando você atravessa a dor sem desistir e descobre que ela não te destruiu, apenas te revelou. Por isso, nunca subestime o desconforto que acompanha um desejo verdadeiro. Ele não está te dizendo para parar. Ele está te convidando a crescer.
está te mostrando exatamente onde está o bloqueio que precisa ser superado. E quando você aceita esse convite, você não apenas muda de vida, você muda de identidade, de um ser fragmentado para um ser inteiro, de alguém que desejava para alguém que agora é. Na estrutura da psique, segundo Jung, toda a energia reprimida continua existindo, mas se manifesta de forma distorcida. O desejo que é ignorado se transforma em angústia. A criatividade que não encontra saída vira frustração. A potência que não é canalizada gera sintomas: ansiedade, tédio, impulsividade, descontrole. Mas quando você se torna consciente do seu desejo e escolhe canalizá-lo com intenção, algo poderoso acontece. A energia psíquica, antes fragmentada, começa a fluir com direção. Jung chamava isso de liberação de libido, não no sentido sexual, mas como a força vital que move a alma em direção à realização. A consciência, portanto, não serve apenas para entender. Ela serve para libertar. Quando você nomeia o que sente, identifica seus bloqueios e escolhe se mover apesar deles, você cria movimento interno. Você sai da estagnação e entra no fluxo da vida. E esse fluxo é transformador. As oportunidades surgem. As pessoas certas aparecem. O ambiente responde. Mas tudo isso é reflexo do que mudou dentro de você. Jung acreditava que o inconsciente responde ao movimento da consciência. Ele coopera. Ele entrega os recursos que estavam ocultos, porque agora você está pronto para recebê-los. Muitas pessoas esperam ter energia para começar, mas Jung diria: a energia vem quando você começa. A psique recompensa o comprometimento. Cada passo em direção ao seu desejo libera mais energia psíquica. E essa energia cria clareza, entusiasmo, coragem. Você começa a agir não por obrigação, mas por conexão. Porque agora o que você faz está alinhado com quem você é. E essa coerência interna é uma das maiores fontes de magnetismo pessoal. Ela inspira, ela contagia, ela move. Quanto mais você caminha nessa direção, mais sua vida deixa de ser movida por forças externas, dinheiro, status, validação, e passa a ser movida por um centro interno. Você se torna o eixo da sua própria existência. Jung dizia que o verdadeiro poder está em viver de dentro para fora. Quando você se move de acordo com o seu desejo mais autêntico, o mundo externo se reorganiza. E mesmo os obstáculos deixam de ser ameaças e passam a ser testes, provas de que você está no caminho certo. Então, pare de esperar a permissão do mundo. Pare de buscar aprovação para ser quem você já sente que precisa ser. O poder não é dado, ele é despertado. E esse despertar começa quando você honra seu desejo e age com consciência. O ápice da jornada, segundo Carl Jung, não é alcançar uma meta externa, mas alcançar um novo estado de ser. Quando o desejo é seguido com consciência, ele deixa de ser apenas um desejo pessoal e se transforma em algo transcendente. Você não está mais apenas buscando algo para si. Está se tornando um canal para algo maior se manifestar no mundo. Jung via o self como o centro organizador da psique, mas também como um portal para o divino interior. O desejo, quando verdadeiro, te conduz até esse centro. E nesse ponto, sua existência começa a ganhar um novo nível de significado. O desejo, que antes era pessoal, agora é serviço. Ele se transforma em contribuição. Sua dor se transforma em cura para outros. Seu processo se torna caminho para muitos. E é aqui que o verdadeiro poder se revela. Não no controle, mas na influência. Não na imposição, mas na inspiração. O arquétipo do sábio surge. Aquele que já desceu ao próprio inferno, voltou com sabedoria e agora guia outros sem precisar convencer, porque sua vida se tornou o próprio argumento. Jung acreditava que quando o indivíduo se alinha com o self,
Ele não apenas vive melhor, ele se conecta com o coletivo de forma mais profunda. Sua existência deixa um rastro. Sua presença muda ambientes. E isso não vem de um ego inflado, mas de um ego que foi diluído no processo. Você já não precisa mais provar quem é. Você simplesmente é. E esse estado de ser, pleno, inteiro, consciente, é a forma mais pura de poder que existe. Então, quando você sente um desejo intenso, profundo, quase inexplicável, entenda, não é capricho, é chamado, é missão. E quanto mais você responde a esse chamado, mais a vida responde a você. Porque agora você deixou de correr atrás das coisas e começou a se tornar aquilo que atrai naturalmente tudo o que é seu por direito. O desejo é a semente. O inconsciente é o solo. A consciência é a luz. E a ação é a água. Plante, regue, confie. Porque o que está nascendo em você é a sua versão mais poderosa. Se isso que você ouviu até aqui mexeu com você, então preste atenção. Esse desejo que pulsa dentro de você, que insiste em aparecer mesmo quando você tenta ignorar, não está aí por acaso. Ele é um sinal, um chamado, uma porta. Mas ela só se abre quando você se levanta e gira a chave. A pergunta é: você vai continuar adiando a vida que sabe que merece viver? Ou vai finalmente fazer algo a respeito? Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. E agora, você está consciente. O que vem a seguir depende exclusivamente de você. Se esse vídeo fez sentido, curta, comente com um "Eu escolho despertar" e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. E se quiser ir mais fundo nessa jornada de transformação, se tornar alguém inabalável, com propósito e consciência, veja os links na descrição. O próximo passo está ali. Só falta você dar.